Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui. Hoje estamos abrindo uma aula exclusiva para você que está aqui ao vivo e para você que é um apoiador da comunidade do Praticadamente. Então, é um prazer ter vocês aqui nos assistindo. E hoje, a nossa colega diretora, doutora Gisele Eugênio, vai falar sobre um tema que é pensar ou ter pensamentos. O estímulo para a competência chamada clareza. E eu me pergunto, isso parece não ter diferença. Ah, tá curioso? Tá bom, então assista essa aula que a doutora Gisele vai explicar uma forma diferente para compreender esses dois momentos, tá? E para vocês que estão aí assistindo, que vão assistir o replay, não se esqueça de deixar seu like, tá? E agora eu passo a palavra para a nossa colega, doutora Gisele Eugênio. Muito boa noite para todos que estão aqui. Muito obrigada, Andréa, pela recepção. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a ocasião, para você, nosso apoiador, que está aqui assistindo essa gravação. E eu já deixo também para vocês o meu muito obrigada por vocês estarem aqui, de alguma forma, ajudando praticadamente. E é bem isso aí, Andréa. Quando a gente fala sobre pensar e ter pensamentos, a primeira coisa que eu ouço dos meus clientes é assim, mas é a mesma coisa. E isso é uma situação que eu explico para vários clientes meus durante a terapia, que não é a mesma coisa. E hoje eu já combinei com vocês aqui, que eu quero chat aberto, porque tem um monte de pergunta que eu vou fazer para vocês. E às vezes, quando a gente fala isso, já começa a passar alguns pensamentos na cabeça, né? Ai, eu vou me expor, ai, eu vou errar, ai, meu Deus, o que que ela vai perguntar? Ai, não quero participar. Olha aquela quantidade de pensamentos que acaba aí inundando a nossa mente. E aí vocês vão entender hoje na aula a diferença. Eu trouxe os slides que, de novo, eu vou disponibilizar para os nossos apoiadores. Então, assim que o André liberar a live para vocês lá no nosso canal de transmissão, na sequência eu libero também um resumão, assim, dos nossos slides. Então, não precisa não se preocupar de anotar o que está escrito, porque tem algumas informações para vocês. Porém, eu quero que vocês vão aí, ó, prestando atenção, tirando algumas sacadas, porque, claro, qual que é a intenção principal dessas nossas aulas? É ajudá-los a ter uma visão mais ampla, ampliar o mapa, né, o território de vocês de conhecimento no mundo de terapia, de forma que vocês possam ajudar mais pessoas e, claro, ajudar a si mesmo. Então, tá aí. Pensar ou ter pensamentos. O estímulo para a competência chamada clareza. E vocês vão entender mais lá no finzinho da aula que competência que é essa. Para que eu preciso ter clareza? E aí eu já vou lançar a primeira pergunta para vocês. O que povoa aí a cabeça de vocês? O que tá aí na cabeça de vocês no dia a dia? Será que a cabeça de vocês está vazia? Está cheia de vento? Ou está cheia de coisas? Passa o dia inteiro ali com aquele monte de coisa sacolejando a mente de vocês. E vou além, vou abrir aqui o chat. Opa, já temos gente aqui respondendo, ó, sempre tem pensamentos. E esses pensamentos, eles são mais possibilitadores ou eles são mais limitantes? São pensamentos que te elevam, que trazem abundância de coisas boas, ou o contrário, traz uma enxurrada de sentimentos ruins, de pensamentos ruins. Então, ó, já li aqui. Ruídos mentais são abundantes. Gente, cá para nós, ruído é bom? Você tá lá ouvindo uma TV chiado, né? Aquele sim, ruído é bom, sons, né? Tem gente aqui que já tá povoado, né? Com o curso do Irmo que tá chegando. Semana que vem o Irmo conseguiu a façanha de juntar os 4 diretores do Praticadamente. Nós estamos empolgadíssimos para nos conhecermos pessoalmente e, claro, também conhecer vários de vocês, nossos apoiadores. A gente está contando segundos aqui, vocês nem sabem os papos que tá rolando lá no nosso grupo dos diretores, né? Que a gente está ensandecido por isso. Então, de fato, muitas coisas passando aqui pelo curso, né? Como vai ser? Tenho que ler tudo, tenho que estudar tudo que o Irmo mandou. Gente, vocês acham que eu sou professora que dou conteúdo? Vocês não conhecem o Irmo, viu? E aqui, talvez alguns de vocês conheçam
esse texto chamado A Filosofia do Sucesso, escrito por Napoleão Hill. E um dos trechinhos tá aí para vocês. Eu amo esse texto, eu o conheci assim que eu cheguei no mundo do desenvolvimento pessoal. Foi o primeiro texto que me fez pensar. E tá aí. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pense que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Depois eu posso mandar o texto inteiro para vocês. Então, o nosso corpo é um reflexo dos nossos pensamentos, né? O Irmo, que trabalha, né, principalmente com a hipnose não verbal. Alguém escreveu assim: eu tenho muitos pensamentos bons, mas são tantos que parece que são a mesma coisa e ao mesmo tempo pulam etapas, perdem a ordem de prioridades. Gente, grava essa frase aqui. Grava essa frase, que vocês vão entender, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela de novo. E aqui na filosofia, o que a gente está entendendo aqui? Se você pensa que você é alguma coisa, você será aquilo. Se você pensa que é um derrotado, se você pensa que é um vencedor, se você pensa que você é um realizador, você será aquilo. Tudo começa no nosso pensamento. Se não pensar quero a qualquer custo, o que é qualquer custo? Não importa o que eu precise fazer até conseguir aquilo. Né? Se a gente já está vendo uma coisa, então a pessoa diz assim, eu quero comprar um carro. Mas vou ter que pagar IPVA. Nossa, mas a gasolina tá tão cara, né? Mas o diesel tá tão não sei o quê. Mas agora a gasolina vem não sei com quantos por cento de etanol. Olha quantos pensamentos agora já tá vindo para limitar algo que você quer. Vocês acham que a chance dessa pessoa que falou que queria um carro, mas está com essa abundância aí de pensamentos, vai chegar naquilo que ela quer? O seu cliente que chega para você e fala assim: olha, terapeuta, eu quero me livrar disso. Mas é tão difícil, né? Porque minha mãe reclama, porque meu pai, porque meu patrão, porque meu filho, porque o cachorro, a pulga do vizinho. Ela não vai chegar onde ela quer. Por isso que ensinar para o nosso cliente sobre pensar e ter pensamentos é algo que muitas vezes eu trabalho, né? Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Então comecem a perceber, né? A Ali escreveu aqui para gente: estou sempre policiando os pensamentos que chegam. E para ajudar, tem pensamentos que não são das pessoas. Às vezes tem mais mentes ali comendo a energia de um único cérebro. Vamos guardar essa informação da energia também, né? Nós vamos falar sobre isso lá mais no finzinho. Porque, de fato, e eu não vou nem entrar em campos religiosos aqui, né? Já teve até comentários aqui vindo para esse lado, mas eu vou falar assim: tem pensamento que nem é seu mesmo. Alguém falou para você e você acreditou naquela porcaria. E agora assumiu ela para você. Gente, tudo começa no pensar. E aí eu quero que vocês arrisquem. O que é para vocês ter pensamentos? O que vocês acham? O que é ter pensamento? Bora lá. Ó, André, o André me deu 50 minutos de aula. Então, quanto mais rápido vocês me responderem aqui, menos eu tomo bronca do André, viu? Então, ajuda a tia. A tia não quer tomar bronca do André no final. Ter pensamentos, conteúdos aleatórios. Pensamento podem criar arquétipos independentes a nós. Que mais? Bora lá. Pode ser verdade ou não também, né? Pode ser verdade ou não, gostei. Que mais? Vou começar a chamar por nome aqui, vou fazer que nem professora mesmo. Então vamos lá, gente. Ter pensamentos é aquilo que se pensa. Ideias, devaneios, imaginações, ruminações, né? Pensamentos aleatórios que podem te colocar para baixo ou para cima. É aquilo que é extremamente subjetivo. Um pensamento surge de uma ideia ou uma ideia surge de um pensamento, ó. Isso não é ter mais pensamento, gente. E aí, se ter pensamento é tudo isso, então o que é pensar? Quem arrisca?
Então, você pensa em cima do pensamento que veio. Assim, Será? porque eu acho que primeiro vem o pensamento, né? Para depois Hum, pensar. será? Ou não? Ou não? Não sei. E aí, o que é pensar? Pensar é escolher o que vai focar, analisar o pensamento que chega. Pensar é existir. Eu penso, logo existo. Ter pensamentos é uma ação gerada pelo ter, né? Eu tenho algo. Pensar agora é uma ação direta, né? É quando eu submeto algo a um processo de raciocínio lógico. É quando eu exerço a minha capacidade de julgamento, dedução e ou concepção. Pensamentos são aleatórios. Alguém escreveu aqui, eu vou até subir o chat aqui. Pensamentos que não te levam a lugar nenhum. São devaneios, são imaginações. Eu estou aqui, ó, campo das ideias. Pensar agora é um raciocínio lógico. Agora é um ato focado. Analisar o pensamento que chega agora é pensar. Quando nós fomos provocados há poucos pelo irmão, um pensamento surge de uma ideia, ou uma ideia surge de um pensamento, isso não é mais ter pensamento, isso agora é pensar, gente. É quando eu começo a refletir sobre aquilo que eu estou pensando. Então, Jô, algumas vezes o pensamento vem primeiro e eu penso depois. Sim, pode acontecer. Então, agora eu vou julgar, eu vou, como ali escreveu aqui, analisar esse pensamento que chegou. Agora eu vou julgar se isso é procedente, se vale a pena eu focar minha energia nisso ou não. Por isso, ter pensamento, todo mundo tem. Pensar é diferente. Pensar vai exigir algo a mais de nós. Marcinha escreveu um pouquinho atrás lá, eu falei assim, guarda isso que a Marcinha falou. Porque, de fato, pensar agora é ter uma capacidade de organizar esses pensamentos. Isso serve, eu guardo, isso não serve, joga fora, isso daqui é ideia do outro, ó, devolvo para o outro. E eu sigo com aquilo que me faz bem. Pensar é existir. Eu penso, logo existo. Quantos clientes chegam para a gente com a capacidade plena de organizar os pensamentos deles? Ou eles chegam com aquele monte de crença, aquele monte de coisa. Esse não me ama, aquelas generalizações, né? Ninguém no meu trabalho gosta de mim. Aí você vai conversando com essa pessoa, você descobre que é um funcionário que trabalhou 2 anos atrás, que essa pessoa não se dava muito bem por questão X e agora ninguém mais gosta, né? Esse pensamento é meu, fui eu mesmo que idealizei esse pensamento, os meus não se calam, os que não são desaparecem, e aí? Então, quando a gente começa a entender o que é que eu estou pensando, as coisas começam a mudar. Meu pensamento é conseguir concluir o objetivo que me consome meus dias. Olha quantos pensamentos vão surgindo. E aí, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre funções executivas. Gente, não dá para eu explicar tudo isso aqui hoje. Isso aqui é uma aula única para elas. Só que eu preciso trazer esse conceito para poder explicar para vocês sobre o pensar. Né? A gente conhece, pelo menos para quem estudou um pouquinho de PNL, e muitos cursos que a gente faz de terapia acabam falando um pouquinho sobre isso, né? Aquela tríade, né? Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, quando a gente começa a entender isso daqui, agora dentro das funções executivas, a gente começa a subir nosso nível aqui, tá? Eu quero elevar um pouco o nível de vocês para um outro patamar, para aqueles que ainda não estão aqui. Existem pensamentos que transformam pequenas coisas em grandes problemas. Quem nunca? Gente, vamos ser sensatos, vamos ser humano. Quem nunca aqui teve uma pedrinha no sapato e já quis trocar o guarda-roupa inteiro? O guarda-roupa não tinha nada a ver com a sapateira, mas quis trocar o guarda-roupa inteiro. Olha que grande problema. Então, isso é natural, é inerente do ser humano. Talvez alguns aqui conheçam essas funções executivas como taxonomia de Bloom, que é uma outra forma da gente estudar isso. E a gente tem aqui, ó, 3 domínios de execução: cognitivo,
A gente tem o outro domínio, que é o afetivo, e por fim nós temos o domínio motor. Não vou explicar todos, eu vou hoje ficar aqui no domínio cognitivo. Porém, eu não vou deixar vocês também assim, tão ao léu, né? Então eu vou passar aqui, ó. Domínio cognitivo é o pensar, por isso que eu vou falar dele nessa aula. Domínio afetivo, o sentir. E o motor é o agir. Pensamentos, sentimentos e comportamentos, ações. Saber pensar, saber sentir, saber fazer. A grande maioria das pessoas, para não dizer todo mundo, porque todo mundo é muita gente, eu não conversei com todo mundo, mas a grande maioria das pessoas está preso aqui, no domínio cognitivo. Porque preso no domínio cognitivo, a pessoa sabe. Eu sei. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei disso. Mas não passa adiante. Por isso que o pensar está aqui dentro do cognitivo, que é a nossa capacidade de pensar. E, gente, essa capacidade de pensar, ela deveria, no mundo ideal, ser trabalhada em nós desde a nossa infância. Desde que somos crianças. Essa capacidade deveria ter sido explorada, ou explorarmos nos filhos. Eu tenho muito contato com criança. Quase diariamente eu atendo uma criança no consultório odontológico. Na terapia não, mas no consultório odontológico sim. O que eu percebo ultimamente, e eu quero que vocês, principalmente quem é pai aqui, é muito mais fácil hoje a criança chegar lá na minha frente com um tênis, sapato, de calçar. Ou ele é todo de elástico, que a criança veste como uma meia, ou ele tem velcro. A criança, ela não chega mais com tênis de amarrar. São poucas crianças que eu vejo no consultório hoje, crianças pequenas, tá? Não estou falando crianças agora de 9, 10, 11 anos. Crianças pequenas, que chegam com tênis de amarrar. E aí, se a gente traçar um parâmetro, gente, a gente está falando de uma coisa muito simples. Aqui, ó, tem mãe já confessando aqui, mais prático. Sim, é mais prático. Entendo que seja mais prático. Mas está lá, como é que a gente está estimulando a coordenação fina dessa criança? Como que a gente está agora estimulando raciocínio de estratégia para fazer nó? Estou falando de uma coisa simples, tá, gente? Cadarço. Depois a gente pode avançar para coisas mais complexas, tá? Fazer um nó parece ser uma coisa muito simples, mas a gente não ensina mais a criança ter aquele trabalho, estimular o cognitivo. Lá na minha época tinha aquelas musiquinhas, né? Que a orelhinha do coelho passa por dentro e não sei o quê. Então você ainda canta uma musiquinha para a criança gravar como é que faz. E, gente, eu tive sapatos de velcro, tá? Não é que tem uma determinada idade para tudo nessa vida. O que eu estou dizendo é, hoje eu vejo adultos chegando no meu consultório com sapatos também, que é só calçar, não tem mais cadarço. Tem tênis agora que é zíper. A gente está perdendo capacidades de criar estratégia. A criança está correndo, antigamente quando a gente estava correndo, pelo menos a galera aqui da minha idade, que é quase todo mundo aqui na aula, o que acontecia? A gente estava correndo, o tênis está desamarrado, amarra o tênis. Você tinha que parar a brincadeira, então você tinha que passar a raiva que você tinha que parar de correr para amarrar o tênis. Hoje a criança ela não aprende nem a lidar com essa raiva, com a frustração que ela precisa parar para amarrar um tênis. Vocês percebem como algumas coisinhas que a gente acha que é tão boba acaba refletindo no futuro? Se não tiver movimento, enferruja. Gente, hoje, quando a gente pede para o cliente criar uma estratégia, a pessoa não sabe criar estratégia. Porque a gente deveria ter sido estimulado a criar estratégias ainda criança com coisas simples. A criança quer um copo d'água. Não, daqui que eu ponho para você que você não sabe fazer isso. A criança não tem nem oportunidade de aprender a errar. Não, você vai derrubar, vai espalhar sujeira. A Lilian escreveu aqui, educar dá muito trabalho. Sim, educar é muito mais do que só ensinar, né? Por favor, muito obrigada, e blá, blá, blá. É estímulo, é o ambiente. Aqui pode fazer isso, aqui não pode. Aqui a gente é mais assim, aqui a gente pode falar alto, aqui a gente fala mais baixinho. Tudo isso, a criança deveria ter sido estimulada desde pequeno. Gente, nem todo mundo que está aqui na sala, né, que
sua grande maioria terapeutas, a gente nem sempre foi estimulado nas nossas infâncias, nem tudo. Eu fui estimulado, o Josué foi estimulado, a Andréia, o Irma, a Lilian. Então, tem coisas que nós só fomos aprender depois de adultos. Ou todo mundo aqui nasceu sabendo, todo mundo veio de uma família perfeita que estudava terapia, PNL e tudo mais, e já sabia fazer tudo isso desde a infância. Quem aqui nunca precisou sentar lá do outro lado da mesa e trabalhar agora questões internas que não aprendeu a lidar com frustração, com raiva, com falta de amor, com falta de atenção. Porque muitas vezes a gente não aprendeu justamente a desenvolver o pensar. Ter pensamento ninguém precisa ensinar pra gente. Pensar é diferente. Pensar exige da gente. Pensar exige saber. E nós somos hoje uma das populações mundiais que mais sabem. Tem um estudo feito há pouco tempo pela IBM, que tem aqueles chat gigantescos lá de inteligência artificial, e eles fizeram um estudo de quanta informação foi produzida lá pelos egípcios e blá blá blá, e quantas informações nós temos criado. Nós superamos em muito tudo aquilo que os egípcios, os persas sabiam. Hoje, a gente é inundado diariamente por informações na palma do nosso celular. Todos nós, crianças, jovens, adultos e nós. Vocês concordam até aqui comigo? Que nós sabemos muito? Sabemos até demais. E aí eu quero aqui, nós vamos pro chat de novo. Vocês topam um teste comigo? A Lília falou que ela teve uma experiência interessante assim com a filha, pintar as unhas dela, né? Tudo isso são coisas que a gente vai treinando com os nossos filhos, né? Acho que a gente pensa que sabe. Comecei a gostar disso, hein? Vocês topam um teste? Vou até abrir um pouquinho mais aqui para ver mais gente. Eu quero ver mais gente agora. Aqui eu consigo ver. Ô, Vocês Gi, topam? deixa eu fazer uma observação. Esse negócio do pintar as unhas foi bem interessante. Porque ela é muito pequena, ela queria pintar. Pintava tudo borrado, né? Criança pequena pinta borrado. E eu comprei esmalte, acetona e deixei livre e tal. Foi indo num processo, ela muito difícil. Ela queria que eu levasse na manicure, eu falei que eu não ia levar, porque ela podia aprender. Ela era muito nova para manicure. E foi indo. Aí foi indo até que ela começou a pintar melhor uma mão que outra. Ela sempre reclamando, chateada, que ela não gosta de nada, né? Aí daqui a pouco ela, mãe, mas eu só consigo numa. Às vezes eu ajudava, às vezes não ajudava, e foi indo. Conclusão. Depois de um bom tempo, ela pinta perfeitamente hoje. Tem gente que pergunta se é postiça a unha dela, de tão bem feita que ela faz. Aí eu dou isso como exemplo para a vida. Eu falo, minha filha, tudo na vida é isso, é treino. Você só vai conseguir fazer as coisas se você tiver. Você lembra que você ficava chateada, você brigava comigo, queria que eu levasse a manicure. Hoje, ela vai na manicure, ela fica chateada que a manicure não pinta a unha direito. Ela prefere ela fazer, ela desistir. Então, assim, e é assim na nossa vida, né? Para tudo, quanto mais. Eu conheço essa frase, eu não sei quem é o dono dessa frase, porém eu amo essa frase, que ela diz assim: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino uma coisa, mais sorte eu tenho em fazer aquilo, gente. Sabe o que é sorte? Ou empenho? É aprender a buscar estratégias. E aí eu vou pro teste, mas eu só vou pro teste agora se vocês estiverem pronto aí, ó, ou no chat ou para abrir o microfone e falar. Bora? Jô, bora? Marcinha? É quem eu tô vendo aqui. Então é o seguinte, eu vou lançar algumas imagens para vocês. E eu quero que vocês escrevam ou falem qual é a primeira coisa assim, ó. Isso é tá. Combinado? Então vamos lá. 1, 2, 3 e. O que é essa imagem? Garrafa de cerveja. Garrafa de cerveja. Que Uma mais? Heineken. Uma Heineken. Marcinho escreveu aqui, Heineken. Quem mais? Para mim é uma garrafa, pode ser de água, de cerveja. Uma Não tem Bem garrafa nome? gelado. Gelado. bem gelada. Quem mais? Quem mais aí? Parece uma Aposta. garrafa de sodinha também. Parece uma garrafa de Aquelas tubaínas, sodinha. todinha. Boa. Gente, aonde que tá escrito que é de Heineken aqui? A Heineken podia patrocinar, que eu tô falando o nome da marca. Onde que tá escrito que é de Heineken aqui? A cor. Tá. O Jô falou assim, tá bem gelada. Jô, você pôs a mão pra saber se tá gelada, meu filho? Tá suando. Comecem a perceber aqui. Olha lá. A Lília falou, é uma garrafa. É, e tá suando. Não, tá Uma molhada. garrafa molhada.
Que tá suando, não sei. Ela pode estar molhada Ela, quente. ela é uma garrafa que tem gotículas de água em volta. É, e Se uma ela tá tampinha suada, branca. e uma tampinha branca, ela é uma garrafa. Já não é mais Heineken. Já não precisa mais patrocinar, porque não é da Heineken. E tá Gente, semi-cheia. eu fui. Eu fui sacana, gente. Eu fui procurar uma garrafa verde, que eu queria que vocês falassem isso daí. Então, tá lá. É uma garrafa. Tudo que a gente foi falando aqui, é da marca tal, tá em tal temperatura, ela tá não sei o quê, tudo isso daí, ó, pensamento que veio, ok? Pensar é uma garrafa. Aí vem, ó, né, a Lília vai ganhar um ponto no fim da noite aqui. Pode ser água, pode ser cerveja, pode ser qualquer coisa lá dentro. Agora, vamos para o próximo, hein? Vamos para o próximo. O que é essa imagem? Casal. Um homem falando com uma mulher. Eu só tô Fofoca, vendo, chavé. Pode ser fofoca, pode ser É. paquera, pode ser um monte de coisa. por enquanto eu tô vendo um homem perto de uma mulher. Ok. Vai, Andréa. É. É. Não, é o que o Irmo falou, um homem perto de uma mulher, porque para mim não está nem fofocando e nem falando. Ó, já falaram aqui, ó, ele vai rotar para trás. Já falaram até que o homem é mal educado. Olha, coisa feia. Eu não sei, Gente, mas se a mulher tá com uma cara de maldosa, tá. ela tá com uma cara de maldosa. Aí, pro outro lá, fala assim, não, ela tá com uma cara E se de a mulher saco tá com cheio. cara de maldosa? Não, por que que a mulher tá com cara de maldosa? Para algumas pessoas pode estar aquela cara ali, ó, que ele foi arrotar lá atrás e tá assim, puta que porco, cara, vai ver arrotar aqui atrás de mim, ó, né? Ela tá olhando para alguém da frente. Gente, É, vocês, esse sorriso de Mona Lisa que ela tem é fantástico, né? E pois pior que ele é, também tem. ó, cara de nojo. Não vamos, a gente não vai avaliar aqui microexpressões faciais, os AUs aqui da face. A gente está analisando a foto. A Lilian, como sempre, ganhou mais um ponto no fim da aula, né? Porque a gente tem um homem e uma mulher. Ponto. Casal. Isso eu falei. Quem disse que é um casal? Não, É, o Irmo também ganhou ponto, que o Irmo falou também. O Dessa vez Irmo ele também vai foi. ganhar um ponto. O um Irmo homem e uma o Irmo mulher. vai ganhar meio ponto, que ele falou depois da Lilian. A Lilian Mas eu falou falei, casal. Um A Lilian casal. falou. A gente A não Lilian sabe se falou eles são casal. casados. Ah, Não, tá. Eu foi o falei um homem e jogo. uma mulher. Um homem e uma Ah, mulher. Agora, se é um casal, pode ser no sentido de um casal, duas Isso, pessoas, um homem e uma mulher. Aí, ok. isso, Agora, um isso. casal de relacionamento, a gente já não sabe. Se tá fofocando, se tá chavecando, se tá arrotando, se tá fazendo. Agora, isso são pensamentos que passaram pela nossa cabeça. Isso são pensamentos. É olhar e isso é tal coisa. Vou para o último teste. Porque esse daqui, eu duvido que alguém nunca teve um pensamento. Eu vou falar um pensamento maldoso, limitante. Vocês estão preparados? Vou dar uma rasteira em todo mundo agora aqui. Vamos lá. Um, dois, três e. Mandou a mensagem, dois vestinhos azuis e não veio a resposta em seguida. E aí? No meu celular eu não tenho esse bichinho azul, para justamente a pessoa não ver que se eu vi ou não a mensagem. Hum. Eu, Mensagem Aí, enviada. eu, como sou uma pessoa mais tranquila, eu não fico. Coletivo. Eu não confesso, eu te confesso que se eu ver que ele viu ou não viu, eu. Porque às vezes a pessoa pode estar com o celular aberto e não está vendo. Então, não está dizendo muita coisa, não. Ou Não. também pode estar com o notebook aberto no WhatsApp, o notebook aberto, o não WhatsApp vê. ele abre. olha lá, olha quanto pensamento. Vamos, no meu pensamento, isso daí é mensagem enviada. Legal. É, mensagem enviada, só isso. Enviada e No meu Enviada não, recebida. recebida. É, Recebida. enviada e recebida. O que eu tô vendo é dois riscos na tela e só aparecendo a letra Q do coitado do teclado. Pronto, acabou. É verdade. Agora o Irmo ganhou Verdade, a o Irmo ganhou. nota. Agora o ponto é do Irmo. Porque é isso que significa. São É. dois vistos azuis. Gente, outro dia eu recebi de uma paciente. Ela me mandou uma mensagem e aconteceu de, assim, a mensagem chegou na sequência. Oi, Gi, bom dia, tudo bem? E eu tô com meu paciente na sala de espera me esperando. Eu tô esperando vir a mensagem. E eu tô vendo digitar, digitar, digitar. Eu deixei o celular lá, eu fui atender o outro paciente. Gente, o outro paciente não ficar esperando pra eu receber mensagens picadas.
E eu confesso que eu terminei aquele paciente, sentei o outro paciente e eu esqueci de responder a pessoa. Sou humana, eu erro também, esqueci. Peguei o celular, abri o aplicativo da maquininha do cartão, passei cartão para o paciente e tal, fiz outra coisa, vim embora para casa. E aí, no dia seguinte, e tipo, a mensagem foi colhida e eu não voltei para ler. No dia seguinte, eu recebi uma outra mensagem e a paciente tinha me explicado que um serviço que ela ia fazer comigo, ela não ia mais fazer, ela acabou fazendo com outro profissional e tal. E essa era a mensagem que ela estava me mandando no dia anterior, que eu recebi, mas não dei seguimento. E aí, no dia seguinte, ela manda a seguinte mensagem de desculpa, você ficou chateada comigo, né? Você não vai mais querer me tratar. Porque eu fui lá fazer, me perdoa, mas é que aí... E aí ela começou toda uma justificativa. Quando eu li ela se justificando, e aí eu vi, né, a mensagem no dia seguinte, eu fiz assim, nossa, esqueci de responder. Eu falei, não vou responder nem escrito, eu vou mandar um áudio para ela ouvir minha voz. Se ela me conhecesse, ela não te trocaria. Porque eu não te troco. Você sabe que eu tenho plano de saúde, de dente, não te troco. Por nada. Vendo, ó, eu tenho fãs, gente. Eu mandei a mensagem para ela, eu falei assim, meu amor do céu, meu consultório está de portas abertas para você. Eu falei assim, sinto muito, tá, recebi tua mensagem, eu contei a verdade para ela, gente, eu não menti não. Eu falei assim, ficou aberto. Você foi me mandando as mensagens, eu saí do WhatsApp, abri outra coisa, depois não estava mais lá a mensagem não lida. Eu falei, eu esqueci, me perdoa. Eu falei, olha, tá tudo bem, faz esse tratamento lá, a hora que você terminar, você volta, a gente faz. O outro negócio que você quer fazer comigo tá tudo certo. Eu falei assim, continuo te amando, vocês não são meus. Ninguém é meu paciente. Pacientes que eu atendo. Eu falei, você tem toda a liberdade, meu amor, de ir onde você quiser, e tarará, tarará. Aí depois ela respondeu assim, ai, desculpa, é minha ansiedade, você não respondeu, eu fiquei com medo, não sei o que. Gente, olha os pensamentos. E detalhe, meu WhatsApp também não fica com vestinho azul. Eu também tirei isso. Porque às vezes meus pacientes mandam mensagem fora de horário. Eu leio, eu respondo só no meu horário comercial. Isso é uma opção minha, é uma escolha minha. Então, Já pensei em percebo, fazer isso também, Gi, tirar. eu tirei, tanto Porque tem meu. pessoas que falam cada coisa porque você, né? Nossa, mas tá Então, recebendo, tá respondendo? Não, eu tirei tanto o meu aqui, que é o meu de terapia, quanto do consultório, que esse fica lá, a gente nem leva embora, a gente larga lá no consultório. Justamente a gente tirou, porque virava uma confusão. Às vezes era paciente meu, e a Rosilene lia a mensagem, aí a pessoa vinha brigar comigo. Eu falei, não, calma, a Rosilene que recebeu a mensagem, ela me passou, mas eu não estava na clínica. Entendem? Então, esse aqui é um gerador de maus pensamentos. Porque às vezes a pessoa não para pensar. Um terapeuta está atendendo outro cliente. Ponto. Está em horário de descanso. Ponto. Entende? Então, isso aqui gera muita alucinação. Esses dois termos aqui que eu vou trazer para vocês, alucinação e descalibração, são dois termos que a gente usa muito na PNL, né? A gente está falando agora de linguística. O que é a alucinação? Nós estamos prontos para alucinar o tempo todo. É tudo isso que vocês falaram lá. Vira a garrafa verde? Ah, é uma Heineken. Tá gelada. Nossa, tá até suada. Isso é alucinação. A gente está imaginando. E aí, como a Marcinha escreveu agora há pouco aqui no nosso chat, a gente acha que sabe. A gente pensa que sabe as coisas. É o calor, né? Aí a gente vê lá duas pessoas conversando, aí você fala assim, olha lá, tá paquerando. O cara tá falando um monte de abobrinha na orelha da mulher, e a gente achando que tá fofocando, que tá chavecando, que tá namorando, né? A gente olha para uma cena e já começa a alucinar algumas coisas. Isso acontece quando nós estamos descalibrados da realidade objetiva. E a porcaria da tartaruga em cima do poste, né? Que todo mundo quer saber como que a tartaruga foi parar lá em cima. O ciúme, muitas vezes, é uma alucinação. Eu recebi um memezinho, eu não sei em que lugar que eu recebi esse meme, mas é assim, é como se fosse um exame de vista, né? Aquele negocinho de vista. Aí o médico tá falando assim para a mulher: o que é essa imagem? É uma mulher dando em cima do meu marido. E aí a imagem é o hominho, é um desses quadrinhos que eles fazem em animação, né? É o cara que tá na praia embaixo de um guarda-sol, essa é a imagem. Minha senhora, olha direito, o que você tá vendo? Uma mulher dando em cima do meu marido. Não, repara. Não, doutor, repara melhor, você dá zoom. Aí tem um prédio lá no fundo, né? Aí vai dando zoom assim, tem uma mulher na janela do prédio olhando para fora. Viu? Olha lá, ela dando em cima do meu marido. Gente, é uma alucinação. Vai que pessoa descalibrada da realidade.
Pois é, Andréa. Já pensou? Tu aí em Santos, na janela do teu prédio, o marido falando que você tá paquerando a mulher dele lá na praia? Isso é mó longe, hein? Não Ó, tá alucinando, né? Tá vendo, ela tá vendo. ela tá vendo? G, Oi, Jô. eu vi um caso de uma mulher bonita no mercado que pegou o celular para falar, a outra avançou em cima porque achou que ela estava falando com o marido dela, sendo que ela nem conhece a mulher. Olha que alucinação. Acha que essa pessoa que brigou, ela tá calibrada? Gente, calibrado é que nem pneu de carro mesmo. Pneu descalibrado, o carro vai andando torto, né? Tudo calibradinho, tá tudo em equilíbrio. Então, se a pessoa tá descalibrada da realidade, ela começa a ver pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Quantos clientes chegam pra gente descalibrados? Quantas vezes nós estamos descalibrados? E quando eu falo com vocês sobre realidade objetiva, gente, essa daqui é uma imagem da Wikipedia. Eu não sei quem é o autor da imagem, quem é o fotógrafo. Eu abri, eu joguei lá no Google. Monte Fiji, apareceu essa imagem na Wikipedia. Eu peguei e tá aqui. Essa é uma imagem real. Se você for lá no Japão, for nesse monte, nessa época do ano que tá na foto, você vai ver essa neve lá no cume do tal, não, não, não. Isso daqui é realidade objetiva. Isso daqui é inteligência artificial. Aqui no Canva, quando eu estava montando essa aula, o Canva tem um recurso que você cria imagens em realidade, em imagem de inteligência artificial, eu escrevi lá exatamente essas palavras. Montanha, Japão, lago, água, escolhi o estilo fotografia e mandei gerar a imagem. Essa foi a imagem que ele gerou. Percebe que é algo ligeiramente parecido com a imagem real? Só que se você for lá no Japão, não vai ter essa casinha aqui em estilo japonês, de tempos passados, o lago não é isso. Não tem cerejeira, que aqui parece ser uma cerejeira. Então, quando a gente fala de realidade objetiva, nós estamos falando de algo captado pelos nossos 5 órgãos do sentido. Tato, pegar, sentir com a mão, visão, ver com os olhos, olfato, sentir cheiro, paladar, papilas gustativas e a nossa audição. Realidade objetiva é isso. Eu consigo ver, eu consigo pegar, eu consigo tocar, eu consigo sentir a temperatura. Eu pego uma garrafa de cerveja que eu já compro, deixa eu virar para o lado da minha luva. Olha, gente, minha luva, olha que chique, né? Aqui ela está molhada porque a água está gelada. É água, gente, não é cerveja, juro juradinho. Está gelado, então tá molhado. Eu consigo sentir isso. Agora, consigo cheirar. É água, não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor. Percebe? Realidade objetiva. Agora, realidade subjetiva é aquilo que está no meu pensamento. Vocês podem me ver aqui tomando uma xícara, ao beber de uma xícara, e acha que tem água, que tem chá, que tem café. Eu já tive um professor num curso que perguntou se eu estava tomando cerveja. A aula é de sexta-feira, a Gisele deve estar tomando cerveja lá. E eu estava tomando chá, e eu só peguei assim e ergui o negocinho do chá. Não, tô tomando chá, gente. Eu tô CDF do jeito que eu sou, beber cerveja durante a aula, é doido. Porque, para mim, minha capacidade de pensar na aula não é hora de beber. No boteco a gente bebe. Aqui não. Aqui é outra história. Então, se existe realidade objetiva, eu posso afirmar aquilo. Então, se eu estou ouvindo o casal chavecar, eu posso dizer assim: o cara tava chavecando, ela tava ouvindo, o cara tá no chaveco brabo lá. Nossa, você não sabe. Tava lá no lugar, tinha um casal, o cara tava contando altas fofocas na orelha da mulher. Tô ouvindo. Tô vendo ele contar. Tô vendo até, assim, ó, ele apontar pra quem ele tá falando a fofoca. Agora, eu só vi um casal conversando, vi um casal conversando. Quem nunca foi num lugar, falou assim, nossa, aquela pessoa tava falando de mim. Quando o cliente não chega pra gente falando assim, nossa, fulano de tal só fala de mim. Você sabe que se ele só fala de você, não, só fala de mim. Todos assistiram Oppenheimer aqui? O ganhador do Oscar lá de melhor filme? Vocês assistiram? Tem uma cena, não vou contar a cena porque tá muito spoiler do filme, mas tem uma cena assim, ó, digna de Oscar para se falar de alucinação. É a chave do filme, entendeu? É lindo o filme. São 3 horas e tanto de filme. É lindo o filme.
e muito pautado numa alucinação. Por isso que o Robert Downey Jr. lá ganhou o Oscar mais que merecido, porque de fato toda a atuação dele gira em torno dessa história. Gente, pensamento, não parou para pensar. Os mais antigos vão lembrar disso daqui, né? O Mundo de Bob. Para quem não conhece, Bob era um desenho e o Bob ele era muito literal. Então, assim, a mãe, eu falava assim, ao pé da letra. Ele imaginava uma letra grandona com um pé. E aí ele ia lá no pé da letra e brincava com o pé da letra. Então, toda a história se passava numa grande imaginação. Existem muitas pessoas que vivem no mundo de Bob. A vida delas são imaginações, dentro de crenças, crenças que nem são delas. São pessoas que não pensam, logo, nem existem direito. Então, nosso trabalho como terapeutas é ajudar essa pessoa a se recalibrar, recalcular a rota dela, sair do mundo de Bob e vir para o mundo real. Porque no mundo de Bob ninguém gosta dela, o governo só faz tudo para danar com ela. Vocês conhecem pessoas assim? Já viram gente assim? Pois é, Lilian. Também O pode mundo ser de, o mundo do Peter Pan, não pode? o mundo de Peter Pan é quando a pessoa vive um mundo infantilizado. É tudo aquilo voltado para o infantil. O mundo de Bob não necessariamente está virado para o infantil. O mundo de Bob, a pessoa está aqui no mundo de adultos, mas tudo é contra ela. Ela imagina as coisas mais loucas na cabeça dela e muitas vezes ela vive aquilo como verdade. Porque no mundo de Bob existe uma ausência do presente. A pessoa não está enxergando a vida como ela é. Né? Então, falta, né? Tem uma ausência desse estado de presença, de parar e focar e falar assim, não, peraí, o que é real disso que eu estou pensando? Que ali ele escreveu um pouco atrás. É agora tomar consciência do que eu estou pensando, observar meu pensamento, que é o que eu chamei lá no começo, de uma competência chamada clareza. Agora eu passo a ter clareza do que é uma idealização, do que é uma criação da minha mente, do que é um devaneio, do que é uma ruminação e do que é real. Não, peraí, isso de fato aconteceu. Isso é realidade objetiva. O que que eu faço com isso? Cadarço do tênis desamarrou. O que que eu faço com isso? Posso continuar correndo, brincando com o cadarço desamarrado, que pode gerar uma consequência de queda. Ou eu paro e amarro o cadarço. Agora eu tenho clareza sobre o que é real e o que é imaginário. E aí, a gente tinha falado um pouquinho lá atrás, o Irmo citou a energia. O ter pensamento, Jô, ó, sem qualidade. Eu posso ter pensamentos possibilitadores, então agora são pensamentos de qualidade. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Tem muita aula de vocês que surgem dos meus pensamentos. Passa uma coisa na minha cabeça e diz, isso aqui é interessante, né? Nós nunca falamos sobre isso. E aí começa a ver aquele monte de pensamento, eu falo, isso aqui é legal de falar, tal. Às vezes eu estou montando a aula, vem um monte de pensamento na minha cabeça, isso aqui eu não vou falar, não, isso aqui eu quero falar. Peraí, vou misturar agora a PNL com a neurosistêmica, que eu trouxe aqui a taxonomia de Bloom para vocês, isso eu aprendi em outro lugar. Então, ter esses pensamentos sem qualidade, pensamentos que não vão gerar frutos futuros, eles têm um gasto muito grande de energia. Né? Quando eu estou falando de energia, eu não estou falando de good vibes. Eu estou falando de, né? Pega o alimento que é quebrado em glicose é quebrado na adenosina trifosfato, em adenosina difosfato, ATP, em ADP, que gera uma explosão de energia para o meu organismo. Essa energia vai ser utilizada para o meu coração, pulmão, fígado, rim, sangue, a célula da pele e o meu cérebro. Então, imagina, eu fico lá pensando e não saio do lugar. Olha quanta energia eu gastei em algo que não vai ter fruto. Eu podia estar usando essa energia para fazer uma caminhada, mas não, estou ali gastando minha energia pensando em coisas que não vai ter frutos. E aí, quais são, né, os cuidados que a gente tem que ter com esse excesso de pensamentos? Alguns dos nossos clientes chegam para a gente com verdadeiras histórias de solilóquios. Vocês sabem o que é solilóquio? Não. Eu até pus essa imagem, porque eu falei assim, eu vou pôr uma imagem que eles vão gravar e não vão mais esquecer o que é solilóquio. É isso quando você fica discutindo com você mesmo.
Você fica tendo essa conversação com você. Nossa, porque se você tivesse falado isso, às vezes você faz isso no espelho, às vezes você faz isso no chuveiro, às vezes você faz isso lá na cama, né? 4 horas da manhã, em vez de você dormir, você fica com solilóquio, tem gente rindo aí se entregando. E fica assim, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, na próxima vez que isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. Isso nunca vai acontecer. Deixa eu contar, não vai acontecer. Ou pelo menos não vai acontecer exatamente como você está imaginando. Tá gastando uma energia, mas tá lá. Então, ó, lembra da imagem dessa menininha aí? Ó, ela tá até brigando com ela mesma lá no espelho. Isso são solilóquios, né? São monólogos que a gente faz sozinhos. Por isso que sole, né? Só você. Fica ali falando, discutindo, brigando. Mas por que você não respondeu isso naquela hora que aquela pessoa falou isso? Você devia ter falado. Você fica ali brigando. Olha, gente, já passou. Por isso que pensamentos sem qualidades é um gasto de energia. É sair do estado de presença. Você tá no estado de presença, você fala assim, cara, agora eu tô deitado na cama para dormir, né? O cachorro ele dorme. Mas quem consegue? Quando tem aí uma briga interna, síndrome do eu sei. Gente, isso daqui é fantástico. Você vira pro cliente e fala assim, olha, cliente, faz tal coisa. Eu sei. Não, eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei de tudo isso que você tá falando. E não tá fazendo por? Não, eu sei. Eu não sei por que que eu não tô fazendo, mas eu sei que tem que fazer. Excesso de pensamento. Porque a pessoa já pensou em estratégias. O eu sei está no campo do cognitivo. Lembra? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. A Lilian colocou ali. Meditar ajuda. Meditar é sair do pensamento, é ter uma ação. Ah, Gisele, mas você vai lá para meditar, não sei o que. Meditar não é pensar, gente. Meditar, aliás, é a ausência de pensamento. É o esvaziar a mente. É o ver o pensamento vir. Você acolhe o pensamento. Poxa, bem-vindo, pode ir, vai, continua. Mas não para naquele negócio. Meditar já é ação. É quando eu saio do pensar e passo para a ação. Então, gente, quando o cliente está preso no pensar, tem muito problema ali. Então, é agora ajudar esse cliente, independente da técnica que você vai usar, para ele sair dessa paralisia do eu sei. Criatura, se você sabe, então agora busca estratégia para pôr isso em prática. Não dá para ficar parado só sabendo. Tanto que a Marcinha escreveu aqui, né? Muita gente acha que sabe, o que não sabe. E aí, chat, como ajudar o cliente a pensar com clareza, hein? Para a gente acabar. Quero ideias. Eu já gostei de uma ideia aqui da Lilian, que é meditar. Ajuda a pessoa a pensar com clareza, porque agora ela vai observar os pensamentos dela. O que Eu, mais? eu indicaria a ele a leitura do livro do Cortella, Pensar Bem Faz Bem. Boa. Ler. Pensar bem faz bem, anotem aí. Ler. Boa, gostei. O que mais? Caminhar excelente, maravilhoso, Lili. O que mais? Vou ajudar vocês, vai. O cliente precisa Ler. aprender a saber fazer. Sair da inércia. Sair do campo do eu sei para o agora eu faço. Ou eu não faço mais, pode decidir que eu não quero mais fazer. Entendi que fazer isso me faz mal, então eu vou fazer outra coisa. É ir para o movimento. Gisele, qual movimento? O movimento necessário para aquilo. A pessoa precisa mudar de emprego, não é sair fazendo louco desvairado, de pedir a conta aqui e ir para lá. Não, agora faz um planejamento. Planejar é pensar, não é ter pensamento. É entender o que pode acontecer no meio do caminho. Tudo isso vai ajudar a pessoa a sair da inércia. Então, aqui é uma boa tarefa. Então, aqui os verbos, né, que a Lilian colocou, verbo que o Irmo usou, ler. Ler é um verbo, é fazer algo. Pode ler o livro do Cortella? Pode ler gibi? Pode. Pode ler artigo científico, se interessar? Pode. Mas vai ler coisa de conteúdo, né, para aprender a sair da inércia. E, vamos para o próximo? Vou usar a famosa frase bíblica. Orai e vigiai. Não é vigiai a vida do vizinho, a vida do coleguinha. É orai e vigiai. É essa, né? Se você pensa que será um derrotado, se você pensa que será bem-sucedido,
você será aquilo que você pensa. E vigia o que você está pensando. Começa a perceber, ter a clareza, nada mais é do que uma habilidade. É vigiar o pensamento, é o que a Lilian escreveu há pouco para a gente aqui no chat. É analisar o que está pensando. A Marcinha, né, colocou também, organizar aquilo que a gente está pensando. Se eu estou organizando, eu estou vigiando o meu pensamento. Eu estou cuidando daquilo que é meu. Porque, como o Irmo colocou aqui a frase, penso, logo existo. Se eu estou pensando com qualidade, minha vida também está sendo uma vida de qualidade. Agora eu passo a pensar em coisas que me façam evoluir, que me fazem crescer. E quando eu falo me fazem, e faz cada um de vocês aqui na aula, cada um de vocês está assistindo, e óbvio, a vida do seu cliente também. Porque se você está ensinando ele agora a pensar e não mais ter pensamentos, está ajudando ele a ter clareza do que ele quer, do que ele não quer, clareza de onde ele quer chegar, de onde ele não vai chegar. Na última aula que eu dei para os nossos apoiadores aqui, corre aí, uma ou duas aulas atrás, que eu falei justo, foi uma aula, inclusive acho que exclusivo para os nossos apoiadores. É uma aula que eu desenhei assim para vocês. Tudo que vocês ajudam o cliente a ter clareza sobre algo. E agora pensar com qualidade. Não mais ficar naquela gororoba de pensamentos infrutíferos. E começar a ir para adiante. Nossa aula terminou aqui. Tá aqui minha rede social, já vou me adiantar, André. Quem quiser seguir lá no Instagram, @GiselleEugênio. Mas eu quero saber se vocês têm perguntas, se vocês têm comentários. Compartilhem aqui com a gente. Eu achei maravilhosa, porque você trouxe aí uma questão que leva muitas pessoas a terem problemas de saúde mental, né? Que é justamente a desorganização dos pensamentos, né? Eu acredito que, pelo menos a maioria das pessoas que eu pego, quando você vai atender, você vê que nada mais é do que não saber pensar, não saber selecionar, né? Enfim, muito legal. Muito bom mesmo. Eu adorei conhecer os solilóquios, porque como eu faço isso, gente? Como eu brigo com meus pensamentos? Eu chego a sair no tapa com as pessoas pensando só, tá? É uma coisa terrível. Hoje eu estou me policiando mais, né? Mas realmente é uma perda de energia muito grande. Muito grande. Solilóquios, eles aparecem muito em pessoas que têm a mente ansiosa. Inclusive, no livro da doutora Ana Beatriz, chamado Mentes Ansiosas, ela cita isso num capítulo quase no fim já do livro, que é um dos sintomas, eu vou assim chamar, tá? De ansiedade. Porque o que é ansiedade? É a gente ficar fazendo uma previsão de futuro. A gente quer ir lá para o futuro para ver, para antecipar, para ter uma estratégia para lidar com aquilo no futuro. Então a gente começa a fazer isso aqui, pensando lá na frente. Eu costumo falar para todo meu cliente: ninguém que tem ansiedade pensa coisa boa no futuro, só pensa abobrinha. Só que o ansioso, ele tem uma capacidade, uma habilidade incrível de criar estratégias. Se você tem estratégia para criar abobrinha, tu tem estratégia para criar qualquer coisa boa. Dá para fazer solilóquios bons, tá? Vou contar para vocês nessa aula, inclusive, porque eu monto a aula, gente, eu conto um segredo para vocês, eu não tô nem aí. Eu monto a aula e eu dou a aula. Assim, como que eu vou falar, o que que eu vou falar, os exemplos que eu posso trazer, né? Então, terminei de montar a aula e eu passo todos os slides para ver se tem erro. Então, eu tô aqui assim, eu tô lendo o slide, né? Mas eu tô imaginando, eu tô fazendo um solilóquio aqui da aula. Minha mãe, na mesa aqui da frente, fez assim: oi. Eu fiz assim: hã? Aí ela: o que que foi? Eu falei assim: não sei, o que que foi? Ela: não sei, você tá aí falando, porque eu tô falando baixinho, tô falando pra mim. Aí a minha mãe: eu achei que você tava falando comigo. Eu falei assim: mas o que que você quer? Ela falou: nada, eu quero saber o que que você tá falando. Eu tô dando a aula. Ela: pra quem? Eu falei: pra mim. Isso é um solilóquio, João. Na minha juventude, eu sofri muito com isso, porque eu nunca fui de responder, né? Então, o que acontecia? Eu vivia situações que eu me calava, mas depois eu falava assim, eu ficava revoltado comigo, eu falava assim, da próxima vez eu vou falar assim, assim, eu ficava remoendo aquilo. Nossa, é horrível isso. Porque eu ficava com raiva de mim, porque na hora eu queria ter falado, eu queria ter uma atitude, né? Eu ficava só olhando, né? Eu falava assim, não, da próxima vez eu vou falar, eu vou fazer isso, e é horrível. E aí, o que que acontece, João? Vou trazer mais um termo aqui para vocês da PNL. Você abriu um TOTS. O que que é um TOTS? Teste, operação, teste, saída. Então, quando eu digo assim, vou beber um gole de água, então, minha intenção, vou beber um gole de água.
O que que meu cérebro faz? Teste. Bebeu? Ainda não. Operação, bebi. Então ele testa de novo. Bebeu? Bebeu. Então sai, acabou. Fechou isso. Acabou essa programação. Abre outra. Agora eu digo assim: vou fazer tal coisa. A próxima vez que isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. O cérebro passa no desafio, no background lá, nos nossos meta-programas, procurando qual é a próxima vez que aquilo vai ser utilizado. Então, fica um TOTS aberto a vida inteira consumindo energia, que nem meu computador, o computador de vocês, o celular. Qualquer botão que vocês apertarem, o computador vai responder com algo. Porque no background está funcionando algumas coisas ali para ser rápido. O nosso cérebro está trabalhando. Por isso que muitas vezes em terapia, a gente faz cadeira do perdão. Imagina aí tal pessoa na tua frente, tá? Essa briga aí que você teve, Ju. Imagina essa pessoa aí que você queria ter essa briga, briga com ela. A pessoa fala, blá, 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 blá. Ou o Irmo, que faz a não verbal, ele dá o toque que põe para fora, né? Externaliza aquela dor que estava ali acumulada em forma, às vezes, de um nódulo no corpo, uma tensão. Põe isso para fora. Então a pessoa, peito abre, a pessoa cresce, põe para fora aquele peso, né? Então não importa como que nós vamos fazer isso, importa que a gente vai ajudar o cliente a pôr para fora. Tem clientes que chegam para a gente, né? Uma cadeira do perdão, por exemplo, e eles destrincham, brigam, esmurra. E tem pessoa que fala assim, cara, chato, né? Não, era só isso que ela precisou a vida inteira para fechar aquele TOTS. E fechou. Então, quantos TOTS a gente tem aberto? E aí, Marcinha escreveu aqui. Há um exercício para organizar esses pensamentos? Tem, Marcinha. Inclusive, que ajuda a fechar alguns TOTS. Deixa eu abrir aqui, pegar. Eu falo para vocês que ó, eu mato as cobras e mostro os pau, né? Ó, post-it. Post-it. Eu tenho até post-it bonitinho de colação. Ó, que lindo, que amor. O de coração ele é especial, é só para pensamentos especiais. Normalmente é um amarelinho. Todos esses pensamentos, você vai pôr em post-it. Escreve. Tenho que fazer tal coisa. Post-it? Ah, cola lá. Tenho que não sei o quê. Tal. Eu tinha um quadro, esse quadro eu tirei. Depois que eu mudei o escritório, eu tirei esse quadro. Eu tinha um quadro que era assim: tarefas urgentíssimas, que eram coisas que eu tinha que resolver em menos de uma semana. Tarefas urgentes, que eram coisas que eu tinha que resolver em até 30 dias. E aí eu tinha prazos. E eu ia colando os post-its ali. Coisas que um dia eu vou fazer. O que é um dia? Um dia. Um dia eu vou viajar no Rio de Janeiro. Eu ia lá e colocava um post-it num dia. Pronto, eu tirei da minha cabeça. Eu passei para um outro lugar. Aí, conforme eu ia realizando a tarefa, eu ia fechando TOTS. Gente, é uma delícia. Você vai lá e tira o post-it e joga fora. Fiz. Terminei essa tarefa. Eu não preciso. Olha lá, a Lilian colocou que ela tem o hábito de anotar e vai ticando o que foi feito. É um jeito também de ser feito, né? Você pode fazer uma planilha. Eu tinha uma planilha, tinha porque essa planilha eu mudei depois. Uma planilha de sonhos. Eu até coloquei lá no nosso grupo, Jô, do filme Bucket List, né? A minha lista se chamava Bucket List. Então tinha coisas que eu queria realizar para agora e tinham coisas que eu queria realizar para depois de 10 anos. Eu pus lá na lista. Eu tirei o TOTS daqui e passei para a lista. Agora eu não preciso ficar com aquele background. Está anotado em algum lugar. A Lilian também escreveu, tirar da cabeça. Porque senão vira pensamento. Fica. Aquilo fica ali e de repente você para e fala assim, nossa, eu preciso fazer isso. Só que você lembra de fazer isso 3 horas da manhã, que você dormiu, teve um micro despertar e você lembra daquilo. Você vai resolver isso agora? Tipo, 3 horas da manhã você vai pagar aquela conta que você precisa pagar? Vai, né? Então, vira pro lado. Até pode ser, né, André? Vai que você tá com o dinheiro na conta, você abre lá o dispositivo do banco e paga a conta. Vai pagar a conta às 3 da manhã e pagar às 7, às 8, vai dar na mesma. O banco, ele só vai considerar depois do expediente. Como tirar da cabeça problemas pessoais, resolvendo os problemas. Não tem como você resolver algo, tirar algo sem resolver. Ele vai ficar lá esperando você resolver. Eu posso tirar o problema e pôr no post-it, mas eu tô lá com um lembrete Você que eu tenho algo para fazer. pode até resolver sem resolver, né? Eu posso resolver sem resolver. Mas enquanto a gente não senta e resolve esse problema, o problema vai ficar lá, ele vai continuar. Eu posso postergar. A Marcinha perguntou aqui, né? A procrastinação pode ter alguma relação com isso também. A procrastinação pode ter inúmeras causas, Marcinha. Inúmeras causas. Mas, por exemplo, uma delas é isso.
A pessoa fica pensando, pensando. Aí quando eu fizer assim, eu vou fazer tal coisa. Aí quando eu tiver desse jeito, eu vou fazer não sei o que lá. Aí quando tiver, aí quando for, fica pensando, pensando, pensando e não faz. Sabe como que uma amiga minha deu um tapa na minha cara com a história de procrastinação? Já que ela trouxe a seguinte frase para mim: o perfeito nasce tarde. Quando ele nasce, talvez ele não seja mais necessário. Outra pessoa já arruma um jeito de resolver aquele problema do próximo. Então faz com o que você tem. Então a gente precisa ter cuidado, vigiar os nossos pensamentos, saber o que é nosso, o que é do outro, quem é responsável por resolver aquele problema. Eu não sou responsável por resolver os problemas do jogo. Eu posso ajudá-lo. Ele pode me ligar e dizer, tô com um cliente assim, 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 como você faria? Jô, eu faria assim, assim, assim. Às vezes eu dou uma ideia para ele, porque eu tenho uma forma de pensar diferente. Mas quem vai resolver o problema é ele, quem vai sentar com o cliente é ele. Então, quando nós temos algo a resolver, não dá para esperar que o outro resolva. É a gente que vai resolver. Não dá para trocar de problema. Se a vida nos entregou algo, é porque cabe a nós resolvermos. A nossa vida vai evoluir a partir do momento que a gente enfrentar esse obstáculo. Nenhum, gente, obstáculo chega até nós, um problema, um desafio, uma questão, coloca que o nome que vocês quiserem, que não seja para que você, eu, André, Lilian, Marcinho, Jo, Lizzie, Denilson, que vai assistir depois, Simone, enfim, que não seja para você resolver. O que é seu, o que é meu. Mais dúvidas e mais perguntas? O que é Serão... seu, o meu é meu, e cada um cuida do seu. E cada um cuida do seu. Perfeito, irmão. Essa frase mais que maravilhosa, Andréa, é com você. Fechou, né? Fechou. Na realidade, o que eu ia dizer é que o que você que tinham falado aqui, né, que o ciúmes acaba sendo um pensamento que, que é, como é que fala? Alucinação. Alucinação, que é uma alucinação. E teve um caso de uma pessoa que começou a alucinar com esse tal do ciúmes, que o marido dela estava tendo um caso com outras pessoas. E ela toda hora, o marido saía, ela ligava para não sei quem, meu marido tá aí? Não, não tá, não, porque ele saiu, eu tô achando que ele foi para aí. Então, quer dizer, o negócio começou a ficar feio. Até que ela teve que ser internada e teve que. Isso não é nem aqui, era fora daqui. Então, de fato, as alucinações dos pensamentos, quando começa a entrar nesse ritmo, é horrível. Mas o André, Irmo fechou mesmo, né, Irmo? peraí, tem uma coisa legal também. Tem uma frase, Fernando Pessoa, né, tem o livro Desassossego. E na questão 116, ele coloca assim: nunca amamos ninguém. Amamos somente a ideia que temos de alguém. Em suma, é a nós mesmos que amamos no corpo estranho. Então, o ciumento, ele projeta no outro os medos dele e as culpas dele em primeiro lugar. É muito interessante, Fernando Pessoa, quando ele fala isso, né? Porque se a gente começar a analisar, ele vai, né, para até mais profundo que isso, né, nesse pensamento dele, né? E que nem as pessoas falam assim, lê. Quando você lê, você se dá o direito de pensar através da mente de outra pessoa. É diferente de ter um pensamento, eu estou pensando como Fernando Pessoa. E é muito legal porque você acaba tendo possibilidade de criar novas maneiras de ver uma mesma coisa. Por isso que o que é seu, o que é meu, e cada um cuida do seu. É isso aí. É isso aí. Então, doutora Gisele, doutor Irmo, obrigado pela finalização aí, Irmo. E agora estamos fechando, encerrando aqui essa aula que tivemos aqui, sensacional e muito esclarecedor. Espero que vocês tenham gostado. E, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a doutora Gisele Eugênio e a todos que estão aqui presentes ao vivo. Tá? E lembrando a todos que mandaremos os comunicados das nossas próximas aulas pelo WhatsApp dos apoiadores da comunidade Praticadamente e também pelo Instagram. Tá? E para você que está assistindo aí a gravação dessa aula, eu lhe convido para interagir, deixando seus comentários, sugestões, feedbacks, porque isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir e assim podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas.
Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!